fervor e cantam os dois. Eu acho que parceiro estratégico merece que seja também beneficiado e agraciado com uma atitude firme do governo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Quero passar então a palavra para Roberto Orestes, que é o presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil. Também com 15 minutos. Senhor deputado Eduardo Barbosa, eu gostaria de pronto agradecer o convite que foi dirigido à Sociedade Ucraniana do Brasil, que neste momento é presidida por mim. Eu saúdo a todos os deputados aqui presentes, senhor embaixador, senhora embaixatriz, ao vereador Chico do Uberaba, da Câmara Municipal de Curitiba, e particularmente aos poucos membros da comunidade ucraniana que conosco vieram, que são nossos diretores da Sociedade Ucraniana do Brasil e que fizeram questão de aqui estar presente ante a importância desse evento. Eu vou traçar 3 hipóteses, talvez ridículas na cabeça de muitos, mas eu acho que de extrema importância para a gente ter uma noção do contexto geral do que acontece na Ucrânia. Todos sabem que a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é um município cuja população é eminentemente constituída por alemães e descendentes de alemães. Talvez nem todos saibam, mas a cidade de Açaí, no Paraná, é uma cidade cuja população tem seus membros eminentemente compostos por imigrantes ou descendentes de japoneses. Partamos da pressuposta situação de que o governo da Alemanha e o governo do Japão, sob o vil e débil argumento de que o governo do Brasil, federal, estadual e municipal destas cidades, não vem atendendo às necessidades mais básicas desta população e elas estão sendo colocadas em absoluto risco. E isto faz com que os governos da Alemanha, distante um mar do Brasil, e do Japão, distante um outro mar do Brasil, resolvam invadir o Brasil e tomar essas cidades sob o vil e débil argumento de que os seus descendentes correm sério risco. A terceira hipótese: a ilha de Florianópolis é muito povoada por argentinos. E sob os mesmos débeis argumentos, por mar, a Argentina resolve tomar Florianópolis. Qual seria a sensação dos brasileiros que vivem em enorme número em outros países? É a mesma sensação que nós, descendentes de ucranianos, temos em relação ao que vem acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia foi esbulhada, foi vilipendiada. Além de tudo isso que o senhor Vitório falou, existe a figura do esbulho, da invasão, da quebra total de soberania, que não se admite nos dias de hoje. O que se viu lá é o retorno à época das cruzadas. E não se pode imaginar outra coisa. Sob o débil argumento de um presidente de que russos estavam sendo ameaçados, quando na verdade não houve ameaça nenhuma. Na verdade, os ucranianos estavam lutando e ainda continuam lutando
para estabelecer uma democracia. Porque o governo ucraniano que lá estava era um governo corrupto. Corrupto. Admitamos, era um governo corrupto. E o povo queria tirar esse governo de lá e tirou. E aonde que o governo foi se refugiar? Na Rússia. E aonde que o ex-presidente está morando? Na Rússia. Por óbvio, por lógico, que todos os desmandos que ocorreram em todos esses anos que nós temos da, entre aspas, democracia ucraniana, foi uma farsa financiada pela Rússia. Por questões econômicas, por questões bélicas, mas nunca, em hipótese alguma, sob o argumento de proteger o povo russo. É óbvio que a gente sabe que por trás dessa debilidade do presidente da Rússia, existem outros argumentos, argumentos fortes. E a Ucrânia vai sofrer com isso. É óbvio que as três hipóteses que eu trouxe são absolutamente fantasiosas. Tão fantasiosas que o representante do Itamaraty riu das três hipóteses. Óbvio que eu também ri quando as criei, porque sabia que essas hipóteses eram remotas. Agora, os ucranianos também tinham como remota a hipótese de que a Rússia invadisse o seu território. Só que aconteceu. E nós não podemos negar que se os desmandos no mundo ocorrerem, talvez não em Blumenau, não em Açaí, e muito menos em Florianópolis, mas talvez no exemplo do Vitório, no Rio Grande do Sul, e por que não no Acre, que já foi objeto de várias discussões entre Brasil e Bolívia. E é isso que acontece na Ucrânia. Senhores deputados, convidados, eu aqui exerço um mandato de 15 minutos em nome de 500 mil ucranianos. Como recebi o convite, entendi eu que fui eleito por 500 mil ucranianos para aqui expressar minha vontade, ou a sua vontade. Na verdade, o que nós queremos, sob os mesmos argumentos utilizados, e eu prestei muita atenção quando o deputado, Serquis, falava sobre a Venezuela, aqueles mesmos argumentos do deputado devem servir para embasar a manifestação de todos os poderes do Brasil, o legislativo, através da sua Câmara e do seu Senado, do Executivo e do próprio Judiciário. Por que não? Porque nós vamos ter uma eleição agora, o Judiciário do Brasil tem que se manifestar através do seu Tribunal Regional Eleitoral, através do seu Tribunal Eleitoral, sim, por que não? E nós precisamos disso. E eu trago aqui a todos os senhores deputados a ovação que eu tive o prazer de ouvir de aproximadamente 200 ucranianos na Praça da Ucrânia, em Curitiba, quando comemorávamos os 200 anos de nascimento de Taras Shevchenko, quando eu disse, divergindo do grande batalhador das coisas ucranianas, Vitório Sorochuk, quando eu disse que ofício para presidente da República do Brasil não bastava mais. Porque se até esse momento ela não se manifestou, é porque não vai se manifestar. E para mim isso ficou evidente com as palavras do ilustre embaixador. Ela não vai se manifestar, o que é uma lástima. Gostaria de encerrar as minhas rápidas palavras dizendo que nós não precisávamos estar tomando o tempo da Câmara dos Deputados hoje com essa sessão. Porque nós só estamos aqui pedindo ao governo brasileiro, que acolheu muitos ucranianos, que ensinaram
há muitos agricultores. Nós estamos pedindo para esse governo nos efetivamente acolher, nos dar colo, porque hoje nós estamos precisando de colo. E eu tenho certeza absoluta, senhores deputados, que nenhuma outra comunidade no mundo teve que ir ao parlamento, ao Congresso, pedir para que presidentes, expoentes, fizessem qualquer manifestação, porque a situação é muito grave, é esbulho, é grave, é invasão, é grave. Talvez a gente entenda isso quando alguém invadir a nossa propriedade, a nossa casa, a nossa chácara, a nossa fazenda, a nossa casa da praia, quando nós chegarmos lá e estiver alguém. E daí eu tenho que tomar alguma medida e peça para alguém falar. Esse alguém, nesse caso, será o judiciário. Aqui, nesse caso, a gente precisa da presidente dos poderes constituídos. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Bom, esta audiência, Roberto e Vitório, foram provocadas pelo deputado Cláudio Cajado de uma forma indireta. Ele apresentou na última reunião, na penúltima reunião, um requerimento justamente solicitando à comissão que manifestasse publicamente a visão